A puberdade, ela é uma concretização de que essa criança está crescendo. E muitas vezes o que eu percebo é que os pais, sabe, eles começam a brigar contra esse processo, eles não querem que a sua criança cresça. Os pais querem que a sua criança permaneça criança, mas ela não foi programada para continuar criança para sempre, né? Ela foi programada para passar por um processo e, através desse processo, ela chegar lá, na fase adulta, onde nós estamos, né? Não adianta a gente brigar contra a puberdade. Não, sabe, a natureza fez a gente para se transformar e chegar nesse adulto. E quando é que começa essa puberdade, que é um dos grandes anseios, né? Essa puberdade, os primeiros sinais da puberdade, ele vai acontecer muito antes do que muitas vezes a gente imagina. Lá pelos 8 anos de idade, as meninas já começam a dar algum sinal de que elas estão começando a querer entrar nessa puberdade. E os meninos, um pouquinho depois, lá pelos 9, 10 anos, os meninos começam a dar esse sinal. Das meninas é entre 8 e 10 que elas já começam a sinalizar, né, de que elas estão entrando ali na puberdade, e os meninos entre 9 e 11 anos. Então, a puberdade, né, é um momento em que o cérebro desse adolescente, dessa criança, ele dispara e a puberdade começa. Quando exatamente? A gente tem um controle disso? Nós não temos uma chavezinha que diz, não, agora eu quero que o meu filho seja púbere. Não, agora não, eu quero que ele espere mais um pouquinho. Não adianta, isso não vai acontecer. E quando isso acontece como se fosse um tsunami, né, de hormônios que vão começar a trazer para esse menino e para essa menina uma série de modificações, uma série de transformações. Transformações essas que vêm com que objetivo? Vêm com o objetivo de transformar esta criança em um adulto. E o que a natureza quer que a gente seja como adulto? A natureza quer que a gente seja como adulto alguém que perpetue a espécie humana. E para isso, a natureza fez o quê? Com que a gente fosse pessoas sexuadas. E se somos pessoas sexuadas e temos esse propósito na vida, o período da puberdade é a preparação do nosso organismo para que a gente se interesse pelo sexo, para que a gente tenha condições para lidar com esse sexo. Então, a sexualidade, ou seja, as transformações sexuais, elas vão ser muito explícitas nessa idade, porque tudo que vem desses hormônios, tudo que vem dessa transformação, vem exatamente com esse intuito de transformar meninos e meninas em pessoas atraentes, em pessoas que se interessem por sexo, em pessoas que queiram viver a sua vida sexual, porque nós somos sexuados. Então, a puberdade é esse momento. Então, inevitavelmente, ela vai despertar nos nossos meninos e nas nossas meninas o interesse sexual. Então, mas eles são muito pequenininhos para poder estar se interessando por isso. Acho que eles ainda são muito novos. Verdade. Aos nossos olhos, eles são muito novos. Mas aos olhos da natureza, eles estão passando pelo processo natural do seu desenvolvimento. E não tem nada de errado com eles, a gente não pode ficar triste com isso. A gente tem que ficar feliz. Nossa, nosso filho chegou na puberdade, então ele está no processo natural, ele está seguindo um curso normal, ele é saudável, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa positiva, né? Então, nesse momento, é um momento que a gente precisa lidar com tranquilidade. E por que a gente não lida? Por que é sempre uma tortura para os pais, é sempre um grande medo para os pais esse momento? Em geral, porque a gente não se prepara para receber os nossos filhos na puberdade. Então, eu gosto muito de trazer nesse momento um conceito do Samitiba, que ele diz que a adolescência é o segundo parto dos nossos filhos e que
no primeiro parto, os nossos filhos, eles nascem para o nosso braço, eles nascem para o nosso aconchego, para a nossa família, para ficar ali e a gente ajudá-los no seu dia a dia, a como andar, a comer, ou seja, atender suas necessidades básicas para eles sobreviver. E todo o esforço, né, que a gente teve foi o esforço de fazer sexo, fazer o espermatozoide se encontrar com o óvulo. Ali se criou um ovo, que esse ovo vai sofrer transformações hormonais e outras mais para se formar uma criança. E quando ele passa por esse processo e nasce, ali junto com ele vem também as suas características sexuais primárias, que vão dizer se ele é um menino ou se ela é uma menina, que são os órgãos genitais desses garotos. Quando ele chega nesse segundo parto, o esforço agora não é um esforço físico, mas sim um esforço, como ele chama, como o Tiba chamava, né, de um processo do como somos. Então, ele diz que no primeiro que entra em voga são os cromossomos. E quando chega na puberdade, é o como somos. Então, nessa hora, o papel dos pais continua sendo um papel bastante importante, mas é um papel diferente. Ele agora não gesta, ele agora vai gerir. E ele vai gerir para transformar essa pessoa de criança em adulto. E por isso, como somos é tão importante. E por isso, o papel dos pais é tão importante. Mas para isso, ele tem que se preparar. Então, esses pais, do mesmo jeito que eles se prepararam para fazer um pré-natal, para se alimentar adequadamente na gravidez, para ele receber essa criança, né, sabendo já o que ia acontecer. Então, cada passo que a gente vai dando, né, durante esse período da gestação, a gente não se assusta, por quê? Poderia se assustar. Se a gente nunca ficou grávida antes, de repente tem um negócio lá mexendo dentro da nossa barriga, né? Aí a gente vai fazer um exame, tem uns batimentos, né, de coração. Por que a gente se emociona em vez de a gente ficar preocupada e angustiada e com medo? Porque a gente sabe o que nos espera. A mesma coisa a gente tem que fazer agora com a puberdade. A gente também precisa se preparar para saber o que nos espera. O que nos espera no desenvolvimento do nosso menino e da nossa menina? Não é? Então, olhar para esse menino e para essa menina agora com um olhar que não. Sabe, ele está lá no processo. Então, nesse processo de transformação, o que muda nele? A gente procura saber que coisas que vão mudar no nosso menino e na nossa menina. Então, a gente precisa ter em mente que esse momento da puberdade é um momento de transformação física, mas não só física. Quando ele muda fisicamente, junto com a mudança física, também ele vai ter uma mudança cognitiva. Por que ele vai mudar de série? Por que ele vai ter condições agora, por exemplo, de não ter mais uma única professora com ele que o acompanhe o tempo todo? Por que agora ele tem condições de conviver com vários professores, que entra a cada hora um e sai? Porque ele agora está num outro momento da vida dele, com outras condições, com outros recursos para se relacionar. Então, tudo isso vai acontecer na puberdade, juntamente com todas as mudanças físicas. E mudanças físicas essas, como, por exemplo, crescimento, pelos, o crescimento das extremidades, dos braços, dos pés, das pernas, e também uma mudança do aparelho genital e da capacidade desse organismo, né, deles serem capazes agora de gerar filhos. Então, quando o menino ejacula e a menina menstrua, é o que o Tiba diz assim, pronto, o parto aconteceu. Então, agora eles são, de fato, adolescentes. Então, agora é um outro momento. É o momento onde eles, de fato, vão ser colocados agora para o mundo. Se antes eles foram colocados no nosso braço, agora eles estão sendo lançados para o mundo. E para eles serem lançados para esse mundo, se a gente não se preparou e não aproveitou esse momento da puberdade, para a gente fazer esse vínculo de confiança, esse gancho, demonstrar para eles, principalmente, que a gente consegue falar com eles sobre sexualidade, sobre as mudanças que estão acontecendo, mais tarde isso vai ficar muito mais difícil, isso vai ficar muito mais complicado para a gente conquistar.